Boa noite, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio do canal Cicatnon. Tá? Se vocês gostarem desse vídeo, inscrevam-se no meu canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais. Rezem por mim, isso é o mais importante de tudo, né? Sejam membros do meu canal e façam um curso de filosofia prática, curso de teoria literária e crítica cultural. E o curso que nós vamos lançar este mês, ou melhor, deveria ter sido agora a primeira aula, hoje. Por razões de ordem técnica, vai ser só segunda-feira. Por razões de ordem técnica, também o Robson, que ele iria aparecer numa live hoje, também não teve. Oremos pelo Robson, pessoal, porque ele está um pouco doente, né? O Rikishi, do canal Rikishi apenas, também está um pouco doente. Oremos todos por ele, certo? Então, aquela figura da internet chamada Leonardo Pataca, que é um sujeito relativamente conhecido nesses meios da direita alternativa brasileira, da recepção brasileira da direita dissidente, fez um vídeo contra mim, né, em que ele profere contra mim muitos impropérios. E não é a primeira vez que ele faz isso por causa de algo que eu disse. Certo? Eu não vou responder aqui aos impropérios dele, porque eu acho que não vem ao caso. Mas, de antemão, o que ele disse foi o seguinte. Deixa eu explicar o contexto. Ajudem-nos também no Pix, no Apoia-se, né? No Valeu. Temos muitas opções pelas quais você pode nos ajudar, viu? Então, o que acontece? Eu falei, veio alguém perguntar na live que eu fiz lá com o pessoal do Condor o porquê de o Bolsonaro não gostar do Papa Francisco. Eu não sei se ele não gosta, mas eu respondo. Eu respondi provavelmente pela razão correta, porque, primeiro, o Papa Francisco não é um sábio, não é também uma pessoa muito inteligente, também não é um santo, tanto que ele é um pontífice que no primeiro mundo não é levado a sério, principalmente na Europa. Seja pela direita, católica ou não católica, seja até mesmo pela esquerda. E que o Bolsonaro provavelmente acha que ele tem tendências progressistas, o sumo pontífice, né? Talvez com razão, muito provavelmente com razão, né? Apesar de que logo depois eu faço uma ressalva, que ainda assim o Papa Francisco é alguém mais conservador do que o mundo. Conservador entre aspas. Porque a Igreja Católica ainda hoje não aceita divórcio, não aceita contracepção, né? Que praticamente todo o protestantismo, desde aquela conferência de Lambeth, da Igreja Anglicana, eu acho que foi em 1930, aceitou que até o século XIX falar de contracepção no protestantismo era uma coisa que era um tabu completo. Na Igreja Ortodoxa também ela acabou aceitando. Então, eu acho que os não católicos não têm muita razão para criticar o Papa Francisco, como o Bolsonaro de fato não critica. Certo? Também não vejo o Bolsonaro fazendo críticas injustas ao Papa Francisco. Vejo o movimento bolsonarista fazendo, né? Mas que ele tem tendências progressistas, isso é fato. Aí ele vem dizer aqui, primeiro, não, mas esse Leonardo Pataca, não, mas a Europa não gosta do Papa Francisco porque ele combate o aborto, porque ele combate a eugenia, não sei o quê. Olha, na Europa, e entre os intelectuais em especial, o Ratzinger era um papa muito popular.
Veja que ele admite esse pressuposto meu, ele admite o que eu falei como pressuposto, que na Europa ninguém gosta do Papa Francisco, especialmente os intelectuais, especialmente a direita católica. Certo? Então, o Papa Francisco, ele pode até ser relativamente conservador para o mundo. Agora, alguém dizer que ele é tão conservador, especialmente nessa questão de hostilidade ao pecado e defesa da tradição, quanto Ratzinger, nem mesmo o defensor ortodoxo mais radical do Papa Francisco iria dizer isso. Veja que, por exemplo, ele aceitou uma audiência de 2 horas com aquele padre James Martin. Ele emitiu aquela exortação apostólica muito polêmica, que é Amoris Laetitia, em relação ao divórcio. Ele restringiu a missa tridentina nesse documento chamado Traditiones Custodes. Ele foi o responsável pelo sino da Amazônia. Até mesmo no ano da misericórdia, diga-se de passagem, o que não é uma coisa ruim, mas no ano da misericórdia, ele flexibilizou muitas restrições à absolvição, como é o caso exatamente das restrições que haviam para a absolvição do aborto. O aborto, ele continua sendo de excomunhão lata sententia, mas agora qualquer padre pode dar absolvição. Então, nem de longe o Papa Francisco é alguém tão zeloso em relação à tradição católica e à moral católica quanto o Ratzinger. E ainda assim o Ratzinger era amado e o Francisco não. Ou seja, se a Europa não gosta do Papa Francisco, é por outra razão. Não é porque ele combate o que não presta, digamos assim. Certo? E ele combate mesmo. Agora, nem de longe com tanta intensidade quanto o Ratzinger, por exemplo. O segundo argumento que ele usa é o seguinte: o Bolsonaro não gosta do Papa Francisco é porque ele é um militar positivista, não sei o quê. Espera. O Bolsonaro não é um positivista. O Bolsonaro é um produto sincrético, né, de um certo protestantismo político, né, de um certo conservadorismo popular do povo brasileiro, né, de uma certa reação autóctone do povo brasileiro digamos assim, a revolução cultural, uma revolução ainda muito fraca, né? Uma reação muito fraca, aliás. Ele não é, de maneira alguma, um defensor da ideologia positivista. Ele depois absorveu traços do próprio olavismo, do próprio neoconservadorismo. Se existe uma ideologia do Bolsonaro, isso aí não é positivismo. Isso aí não é algo incompatível com, de maneira alguma, até com uma certa afeição ao Papa. Ao Papa Francisco. Veja que o Bolsonaro não...
Eu não sei nem se ele não gosta do Papa Francisco. Eu só disse isso ex-hipótese. Mas veja que, se fosse por isso, ele deveria ter raiva do Bento XVI e não do Francisco. Até porque, se ele fosse positivista, até porque o Francisco tem uma capacidade, ele tem uma transigência maior com essas forças do progressismo histórico, que são algo de que o positivismo normalmente gosta. E querendo ou não, a abordagem do Papa Francisco, no que diz respeito à moral, etc., é sim algo que é mais fácil de você encaixar no positivismo, né? Do que no positivismo, no próprio neoconservadorismo, etc., do que a do Bento XVI, a do João Paulo II. Fora que nisso aí você tem aquela clássica hermenêutica da suspeita, não é? Eu acho engraçado que esse povo aí, eles têm um uso muito liberal, né, dessa hermenêutica da suspeita. O Bolsonaro, nós podemos projetar qualquer coisa na forma mentes dele. Nós podemos ter sempre a pior interpretação de quem nós não gostamos e com quem nós não concordamos. Agora, da perspectiva de um não católico, o Bolsonaro... Não, da perspectiva de um não católico, o Papa Francisco é, sim, um reacionário. Da perspectiva de um não católico. Ainda que da perspectiva de um católico, ele seja, sim, ele é um progressista, sim. Porque, no fim das contas, ele quer... Não que ele queira, mas o que as medidas dele causam é uma certa acomodação maior da igreja ao establishment. A igreja começa a cooperar com o establishment. É tão complicado assim isso que eu falei. Pois é, então... Eu acho que isso é o que tem a ser dito, né? Quanto a essa figura aí, não vou falar nada, não, né? A resposta às teses dele é o que tem a ser dito, é o que tem que ser dito, né? O resto, quem ele é, o que ele pensa, né? Como ele vive, eu não quero nem saber disso aí. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, deem um like, comente o vídeo, compartilhem nas redes sociais. Ajude-nos aqui, seja pelo Pix, seja pelo aplauso, seja por qualquer coisa. E principalmente rezem por mim. Sejam membros do canal, certo? Segunda-feira, primeira aula do curso de apologética básica. Mas já tem os cursos anteriores lá. Pois um forte abraço a todos e até logo.